O novo coordenador regional da Defesa Civil, o Coronel Clayton Marmit, ele que tem ligação aqui com a nossa região, é natural de Cruzeiro do Sul, mas também tem uma ligação importante, recente, com o Vale do Rio Pardo. Ele foi comandante do Corpo de Bombeiros lá de Santa Cruz, de outras regiões também, mas em Santa Cruz, que é aqui mais perto, né? Por exemplo, ele recebeu até o título de cidadão de Santa Cruzense, por reconhecimento ao trabalho que ele fez por lá, e vem no momento pós a maior tragédia recente do Rio Grande do Sul, né? Especialmente aqui do nosso Vale do Taquari. Nós tivemos lá uma enchente de 1941 que deixou grandes impactos, mas nada que tenha tirado vidas como aconteceu em setembro do ano passado. Tanto é que a gente está falando de um evento na última sexta-feira que trouxe pela primeira vez um presidente, depois da Constituição Federal, eleito aqui para o nosso Vale do Taquari e para o município de Lajeado, para ainda anunciar recursos de reconstrução e diante de tudo que a gente viu. Ainda falta, a gente precisa mais, mas o importante também é estarmos estruturados. E quando tivemos, especialmente a enchente de setembro, mas também novembro, os líderes políticos, os líderes da região, muito falaram que nós precisávamos ter uma defesa civil melhor estruturada. O Clayton chega com esse desafio, né, com um olhar muito forte sobre o Vale do Taquari. Porém, por outro lado, a gente vê que o Estado, depois de tudo que aconteceu, também já começa a dar um pouco mais de suporte, um pouco mais de, talvez, recursos humanos, mas também equipamentos. Até foi falado no evento de sexta-feira que nós teremos um alerta que as pessoas poderão acessar aí pelo celular, coisa que já acontece nos Estados Unidos e que vai ser trazido aqui, começando pelo Rio Grande do Sul. Bem-vindo aqui à Rádio Independente, Clayton. Eu queria que primeiro você falasse dessa sua escolha, desse desafio, como é que é chegar de volta aqui para a região, mas com essa situação toda aí, ainda que é muito forte aquilo que aconteceu em setembro do ano passado. Bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita. Bom dia. E a todos os ouvintes do programa Troca de Ideias. Bom, é uma grande satisfação estarmos aqui hoje em nome do Coronel Bueira, nosso chefe da Casa Militar, Coronel Dias de Castro, subchefe da Casa Civil, aliás, desculpa, da Defesa Civil. Recebemos essa missão de trabalhar, organizar aqui, reorganizar a questão da CREPDEC regional aqui do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, porque a nossa regional ela abrange os dois vales, tanto do Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari. Tenho 33 anos de serviço prestados à Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, várias experiências, tanto operacionais como administrativas, como o Ricardo falou há pouco, eu comandei Ijuí, comandei Santa Cruz do Sul por 2 anos, que abrange os dois vales. Então, as sedes são invertidas. O Batalhão dos Bombeiros, a sede é Santa Cruz e abrange os dois vales. Então, a gente sempre acompanhou nesse período os acontecimentos, apoiando os comandos locais. E ao longo da minha carreira, foram 12 anos trabalhando no 6º Batalhão, entre idas e voltas, desde o início da carreira e, por último, então, comandando o batalhão. Também tivemos a oportunidade de chefiarmos a divisão de Logística e Patrimônio do Corpo de Bombeiros, a divisão de Finanças e Orçamento e Finanças do Corpo de Bombeiros. Então, temos uma vasta experiência, tanto em logística, patrimônio, orçamento e questões, principalmente as operacionais, que são necessárias aqui na região. Então, com essa experiência, nós vamos procurar dar um suporte, um assessoramento ao Poder Executivo das nossas regiões, principalmente aos coordenadores municipais, porque a Defesa Civil ela é um sistema composto pelo município, pelo Estado e pelo governo federal. Mas o principal papel que nós destacamos é do coordenador municipal, porque é ali que começam os processos e ele finaliza os processos. Então, ele é o assessor direto do prefeito, do Poder Executivo local, e é fundamental que ele conheça suas responsabilidades e que ele também tenha uma rede dentro da prefeitura, com outras secretarias, Secretaria de Obras, Assistência Social, porque quando acontece um evento destes, todos têm que conhecer o seu papel para poder desenvolver as suas atividades, dar uma resposta positiva, imediata, e não começar a estudar o que fazer, como fazer, com quem contar. Tudo deve estar previsto. Os municípios têm o plano de contingência,
mas a gente sabe que muitas vezes eles são feitos, vamos usar aquela expressão, o copia-cola, que está muito na moda, né? Copia o do vizinho, mas ele não é planejado, ele não é adequado ao seu município. Então isso nós vamos revisar junto com os coordenadores, para que os seus planos de contingência estejam alinhados também com o próprio plano diretor do município, porque isso interfere na colocação de moradias, entre outras questões estruturais. A assistência social tem um papel muito importante nesse contexto. Então, é montar essa rede para que ela esteja preparada para situações adversas. Aqui no Vale do Taquari, a gente sabe, acompanha o histórico, todo ano tem aquela enchente, aquela tradicional enchente, mas sempre tinha um determinado limite, um determinado nível, vamos dizer assim. E dessa vez superou todas as previsões, tanto é que em 1941 foi a última semelhante, né? Então se percebeu que realmente não estavam preparados para um tipo de evento como este. E nós, como gestores do Corpo de Bombeiros, nós sempre nos preparamos nos planejamentos para as piores hipóteses e não para as melhores. Então a gente tem que ver tudo aquilo que pode dar errado e planejar medidas para mitigar esses efeitos. O que já se pode falar, que já tem preparação aí, a partir do que aconteceu, né, há 6 meses? O que já mudou, o que o senhor percebe? E a partir do seu trabalho também, da sua visão, né? O que já se pode falar a respeito de estruturas, por exemplo? Caso aconteça algo semelhante, a gente espera que não aconteça, mas precisa estar preparado, né, Coronel? Olha, eu acho que o ponto mais importante é que se fala em defesa civil. Este é o começo. As pessoas perceberam a importância do planejamento, né? E do Estado já se percebe... E de estrutura também, sim, né? Exato. De pessoal e de equipamentos. Sim, e colocar pessoas responsáveis com conhecimento para que, como nós falamos antes, numa situação adversa, saibam os caminhos a serem adotados, as medidas a serem adotadas. E dentro do Estado planejamento, é uma medida da Defesa Civil do Estado, a implantação dos comitês municipais, aliás, os consórcios entre os municípios. Eu pesquisei um pouco antes, demorou um pouco a minha nomeação, né? Então nesse período eu estudei um pouco, avaliei outras regionais no Estado, assim como em outras regiões do país, as boas práticas. E na região de Passo Fundo, mais especificamente Sananduva, há um consórcio entre os municípios que tem sido tem dado uma resposta muito positiva. Então, a chefia da Defesa Civil tem por meta ampliar esses consórcios e principalmente implantarmos aqui no Vale do Taquari, porque o consórcio ele possibilita o apoio mútuo entre os municípios. É semelhante ao plano de auxílio mútuo entre as empresas, que é o PAN, que é da iniciativa privada. Porém, a iniciativa privada é muito mais fácil, menos burocrático, né? Mas no setor público requer mais questões, observação de legislações. Então, este vai ser o nosso principal objetivo aqui dentro do Vale, colocarmos à disposição os consórcios, para que os municípios possam se ajudar mutuamente em situações ou situação de calamidade ou ou situação de emergência. Porque, por mais que a sua equipe esteja estruturada dentro do município, quando acontece uma catástrofe, um fenômeno como este, os envolvidos que devem dar resposta podem ter sofrido as consequências, ou os próprios familiares podem estar envolvidos. Então, é difícil desse município dar uma resposta adequada. Então, tendo esse consórcio, eles podem ajudar com pessoas, assistentes sociais do município vizinho que não tenha sido atingido, pode vir até o município, dar aquele primeiro apoio. Questão dos abrigos também é muito importante, que venham equipes de fora para que haja um revezamento, que se percebeu, havia muitos voluntários nos primeiros dias. Conforme os dias foram passando, os voluntários foram diminuindo.
E tendo um consórcio, um município pode auxiliar o outro. A questão de... só um pouquinho. De montarmos alguns almoxarifados, depósitos regionalizados, com equipamentos, materiais de pronta necessidade, de pronta resposta, como telhas, lonas, alimentos, entre outros. Registro em atas de registro de preço, onde o município possa aderir a atas de registro de preço do município vizinho. Isso também vai evitar, ou deve evitar, preços abusivos, porque em situações dessas acabam muitas vezes aqueles materiais de primeira necessidade elevando os preços, e tendo o registro de atas de registro de preço no município vizinho, ele pode se apoiar neste município e fazer compras dirigidas para aquele momento, com preços justos e adequados. O senhor falava de um dos principais objetivos ser a criação dos consórcios dos municípios, coisa que já funciona em outras regiões do estado. Minha dúvida é, quem gerenciará esses consórcios para que tenham um suporte ao outro quando dos eventos climáticos aqui na nossa região? Continuamos então a nossa conversa, Coronel. Bom dia novamente aos ouvintes. Não há um coordenador desses consórcios, mas com certeza a nossa coordenadoria regional poderá apoiar nesse contexto. As próprias associações dos municípios já estão estruturadas, então talvez seja um facilitador para implantarmos esses consórcios, e a gestão pode ser entre eles mesmos, mas também havendo a necessidade ou a disponibilidade, nós nos colocamos à disposição para o apoio dessas coordenações. Em relação à estrutura, que a gente também falava antes, mas mais pontuando a respeito dessa estrutura, o que já mudou? O que tem a mais? Foram adquiridos equipamentos? Tem mais pessoal sendo treinado? Como é que está essa questão de estrutura? Que quando acontecem as situações de enchente, sejam elas menores, mas especialmente nas maiores, fica aquela preocupação, vai ter barco para todo mundo? As pessoas estão preparadas para usar esses barcos? Porque também tem que ter uma preparação, né? Até para não correr risco também, ou um risco maior ainda. Como é que está? O que mudou de lá para cá? Eu digo de lá há 6 meses, lá no dia 4 de setembro, do ano passado para agora, assim, já tem alguma mudança nesse sentido, Coronel? Sim, a Defesa Civil do Estado está com vários processos de licitação em aberto, alguns itens já adquiridos, como geradores de energia, móveis que podem ser deslocados para locais que a falta de energia foi um grande problema, né, que termina com comunicação, reflete várias outras questões. Questão de barcos maiores, com motores mais potentes para enfrentar a força da natureza, a correnteza, né? Estamos com um estoque bem elevado de cestas básicas, de roupas no almoxarifado da Defesa Civil em Porto Alegre. Então temos bastante materiais para a resposta e socorro imediato às vítimas que venham a ser assoladas por eventos semelhantes. Mas muitos estudos, a bacia do rio Antas, Taquari, sexta-feira teve uma palestra, um trabalho na UX em Caxias do Sul. Então vários sistemas estão sendo estudados para acompanhamento da evolução do rio, para acompanhar o índice de pluviométrico numa determinada região, os reflexos que vão acontecer rio abaixo, o exemplo que aconteceu, antes estávamos falando com o Ricardo, dizendo que ele conversou com Santa Teresa, né? Isso. E lá o volume era muito alto, então ele já noticiou aqui que aqui as consequências seriam bem elevadas. Então essa rede ela tem que ser uma rede realmente concretizada, está sendo feito esse trabalho. Várias formas de alarme estão sendo estudadas. Essa que foi falado foi anunciado na sexta-feira na presença do presidente da República aqui em Lajeado, um sistema através do celular, mas nada mais importante do que o papel das rádios,
porque muitas vezes a tecnologia ela não chega lá no interior, aquela pessoa que está mais distante. Então nós percebemos, enxergamos que a rádio tem um papel fundamental na divulgação desses eventos. E para isso nós também precisamos estar bem integrados com a imprensa local e da região. Uma das falas mais fortes, talvez, foi alguns dias depois da enchente de setembro, foi do então presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, Elmar Schneider, que é o prefeito de Estrela. E ele falou que nós estávamos brincando de amadorismo com a Defesa Civil Regional como a gente tinha. Precisava melhor estruturação, mais equipe, enfim. A equipe fica igual, o Tenente Jacques, inclusive tinha chance de sair também, ele é o coordenador adjunto, né, na Defesa Civil Regional, vai ficar só vocês dois, tem mais gente para chegar em termos de equipamento também, especialmente nessa questão de monitoramento aí, se vê já um avanço, além desse alerta que vai ser criado pelo governo federal, outras situações aí que melhoraram, você acha que está de fato ainda muito amadora a nossa estrutura aqui para a Defesa Civil Regional? Eu não diria amadora de forma alguma, porque o Estado ele tem o papel, cada ente tem o seu papel. O Estado tem o papel que é assessoramento, orientação, qualificação, controle, mas o papel principal, como eu havia falado antes, é do coordenador municipal, que ele tem o papel de estruturar a sua rede dentro do município para que todos saibam as suas responsabilidades e as suas competências. E para isso nós precisamos qualificar estes coordenadores. Como nós tínhamos falado antes, um dos objetivos também é fazermos um levantamento do nível de conhecimento desses coordenadores e fazermos cursos de nivelamento de conhecimento, para que todos tenham os cursos mínimos necessários, que hoje são 9, que estão disponibilizados dentro do sistema S2ID, do governo federal, é o site da Defesa Civil, onde praticamente toda a parte burocrática acontece, desde da elaboração do decreto, ofícios, encaminhamentos, tudo se dá através desse site. E, inclusive, as homologações, destinação de recursos, prestações de contas, entre outros. O Tenente Jacques permanece? Ele tem um requerimento pedindo seu desligamento, mas se isso acontecer, com certeza vamos colocar outra pessoa qualificada, com experiência, para que a gente possa melhorar o atendimento da nossa comunidade. Mas ficarão só 2? Só 2 na regional do Estado, mas com o aporte de todo o Estado, que a Defesa Civil, quando acontece algo de maior relevância, as coordenarias se apoiam uma à outra. São 62 municípios que vocês atendem, né? Sim, a nossa coordenadoria, a 8, ela tem 62 municípios. Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari. Não seria o ideal separar essas regiões? Eu sei que daí é lá em cima, é governo do estado, para dar uma atenção maior, porque tu pegar 62 municípios, quando acontece uma catástrofe, um problema grave aí de clima, olha, para atender, claro, não vai ser em todos eles que vai dar o problema ao mesmo tempo, mas pegar só uma região como o Vale do Taquari, com 10, 12, 13 municípios, como aconteceu na enchente, já é bastante complexo. Não seria o ideal termos por região, assim como a própria questão do Bombeiros, que você falava antes, né, que a sede é em Santa Cruz e também responde aqui, mas nós temos corpos de bombeiros aqui na região que também conseguem dar no suporte, né, como Estrela, Lajeado? É uma pergunta bem complexa, mas enfim, eu creio que a gente consegue dar conta aos municípios, até porque dificilmente os 2 vales serão atingidos no mesmo momento, a não ser as secas, que são mais em amplitude maior, mas ela vem gradativa, né? Ela não é imediata de inopino, vamos dizer assim. E como aconteceu esse evento, nós tivemos coordenadores de Frederico Westphalen, teve aqui de Passo Fundo, o coordenador de Santo Ângelo, Caxias, e com o aporte de toda a Defesa Civil do próprio Estado. Então, quando há um evento adverso de maior magnitude, nós os apoiamos mutuamente para darmos uma resposta positiva. A gente tem o levantamento já em termos de valores do que já foi investido na Defesa Civil aqui da região
após o ocorrido de setembro? Especificamente o valor ou não? Eu não tenho esse número, posso fazer levantamento, né? Então, como eu falei, cheguei há poucos dias, né? Eu assumi dia 7 de março, então esse dado eu realmente não tenho ainda, mas o Estado ele procura fazer compras para todas as coordenadorias. Claro, de acordo com as características de cada uma, mas aqui para a região estamos prevendo o barco de maior capacidade de passageiros, com motores mais potentes. Quanto seria um barco? Estão sendo comprados vários estados, não tenho esse número preciso, mas a gente conta sempre com o apoio dos municípios e na última que aconteceu, o próprio cidadão que tinha barcos, jet ski, entre outros, moto aquática, todos apoiaram nesse momento. O próprio Corpo de Bombeiros está adquirindo muitos equipamentos, como eu vim de lá há poucos dias, então a nossa região aqui será contemplada com viaturas de pronto atendimento, que é as Forças de Resposta Rápida. 2 estão vindo para o 6º Batalhão e mais embarcações. Então, e quando acontece algo fora do normal, nós nos apoiamos. Então, o equipamento ele vem de outras regiões, que dificilmente várias regiões são assoladas pelo mesmo tipo de situação no mesmo momento. Então, há sempre um apoio entre as estruturas. E para isso seria interessante, como nós falamos antes, o consórcio entre os municípios, para que um possa apoiar o outro, sem que o prefeito esteja sujeito a um apontamento do Tribunal de Contas, que são também, questões legais, né? Infelizmente, precisam ser observadas. Coronel Marmit, novo coordenador regional da Defesa Civil, há 11 dias oficialmente, portanto, no cargo. Agora há pouco, a Aline até trouxe a informação aqui da Metsul, com um risco, né, dizendo aqui que há uma preocupação, uma frente fria que vai encontrar essa massa de ar muito quente. De quarta para quinta podemos ter tempestades, até granizo, ventos fortes, uma atenção que fala aqui a Metsul. Isso afeta a nossa região do Vale do Taquari? Há esse comunicado já dentro da Defesa Civil? Seria para outras regiões do estado? O que se sabe e qual a orientação para o meio dessa semana, entre quarta e quinta-feira? Bom, a própria terminologia já diz previsão, né? Então nós vamos acompanhar os diagnósticos hoje e amanhã, sempre na véspera se tem dados mais precisos, mas a princípio nossa região até o presente momento não tem nenhuma informação de maior intensidade. Mas, claro, nós vamos acompanhar isso acontecendo. Com certeza amanhã nós já conseguiremos dar uma perspectiva mais precisa diante das previsões que estão acontecendo. E vamos manter a comunidade e a imprensa informada sobre qualquer alteração ou previsão mais severa. Muito obrigada. Conversamos com o coordenador regional da Defesa Civil, Coronel Clayton Marmit, que está à frente aí da coordenadoria, né, da Defesa Civil, coordenando esse trabalho. Agradecemos pelas informações, por ter vindo até a Rádio Independente também. Nós que agradecemos o espaço e contamos também com o apoio da imprensa local nesse trabalho que é de todos. Defesa Civil é um sistema e todos nós fazemos parte dele. Muito obrigado. Muito obrigado. Conta com a Rádio Independente, estamos à disposição aqui. Sempre é importante comunicar a comunidade, né, para que ninguém seja pego de surpresa e para que o menor número de pessoas seja atingido aí por esses eventos climáticos.